Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhauá Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Saudações nordestinas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Eu sou João Jales e chego na companhia do meu parceiro Gabriel Itajara para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. E aí, Biel? Saudações, meu querido, semana agitada, hein, no mundo da bola, principalmente para as equipes nordestinas, hein? Opa, salve, João, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha, mais uma edição do Firula e Rapadura, muita coisa, boas para uns, péssimas para outros, agitado o final de semana, a última semana, e o que está para vir aí. Tem muita coisa para acontecer aí nessa semana. É isso, né? Então vamos logo para o que interessa. Vamos começar já trazendo a nossa pauta principal, os nossos destaques desse nosso primeiro bloco, né? Falando como foram os nordestinos nas 4 divisões do Brasileirão, como é que rolou aí essa rodada do Brasileirão. Você acompanhou também, inclusive com a gente aqui na Sintonia Campeã. Vamos começar pela Série D, pela 4ª divisão do Brasileirão, porque, enfim, vários placares interessantes aí para as equipes nordestinas. Começar pelo duelo River e Altos, né? Vitória da equipe do River, né? Conseguiu aí vencer o Altos no grupo A2, o Motoclube venceu o Maranhão por 2-1, o Fluminense do Piauí enfrentou o Tocantinópolis e venceu por 1-0. Esses resultados no grupo A2. No grupo A3, o Santa Cruz enfrentou o América de Natal no duelo entre potiguares e venceu, hein? Santa Cruz fez 3-2 para cima do América de Natal. O 13, fora de casa, goleou a equipe do Maracanã, 4-0. Duelo entre cearenses, né? Iguatu e Atlético. Vitória do Iguatu por 1-0 e o Souza bateu o Potiguar por 1-0 jogando no Marizão. No grupo A4, Jacuipense e Juazeirense, perdão. Vitória da Jacuipense, né? 2-1. Petrolina recebeu Itabaiana de Sergipe e perdeu lá em Pernambuco por 2-0 para o Itabaiana. Sergipe recebeu o Retrô e perdeu em casa por 3-1 para a equipe pernambucana. E no duelo entre alagoanos, CSE e a Asa de Arapiraca empataram em 1-1. No grupo A6, o Itabuna, olha, conquistou mais uma vitória, hein? Venceu o Audax Rio por 1-0 em Pituaçu e está muito bem brigando pela liderança do grupo A6 nessa Série D do Brasileirão. Gabriel Itajara. E aí, Biel? Destaques dessa 4ª divisão. Quem diria que o Itabuna ia estar voando, hein, Biel? É isso. O Itabuna é o que mais chama atenção a gente, né? Porque ele está no grupo separado aí dos times do Nordeste, está enfrentando ali os times do Rio de Janeiro e está conseguindo desempenhar um bom papel aí. Já venceu o importante jogo contra o Ipatinga, né? Agora vence o Audax. Bem, o Audax é o lanterna do grupo, mas é muito importante aí a participação do Itabuna, já disparando ali na liderança, só atrás ali do Democrata de Sete Lagoas, né?
Vamos ver aí o que é que vai acontecer com o Itabuna aí no restante dessa Série D, mas aí, o início é muito animador aí para a equipe. O outro destaque que eu acho que a gente pode lembrar é esse Santa Cruz e América de Natal, um bom desempenho aí do Santa Cruz e o América de Natal surpreendendo a gente. Acho que eu e você apostou no América de Natal semana passada, não foi? A gente estava achando que o América ia conseguir aí um bom desempenho, não fez juiz aí não, vai começando a se complicar aí na Série D. Vamos ver aí, já 2 partidas sem vencer, começou com um empate, depois veio uma vitória e agora uma derrota. Está ainda na zona de classificação América, mas é bom ficar de olho aí, não pode perder muitos pontos não. Outro destaque que eu queria dar é o 13, né? Uma importante goleada em cima do Maracanã, fora de casa, se firma na liderança, 3 jogos, 3 vitórias, e um dos gols do 13 foi marcado pelo Thiaguinho, um jogador que pertence ao Flamengo, e que é revelado pela base do Náutico, né? Foi uma contratação, uma venda milionária, acho que não chegou a ser milionária, mas foi uma venda importante aí para o Náutico recentemente, garoto que acabou dando problema depois que foi para a base do Flamengo, nunca se firmou, mas está aí, dando um apoio aí no time do 13, nessa boa campanha do 13 nessa Série D. É isso, né? De fato, o placar do 13 é outro número aí que chama atenção nessa rodada. Foi uma rodada volumosa, né? Goleada aplicada fora de casa, uma coisa que a gente realmente... O Galo da Borborema começou muito bem aí também nessa disputa. O Souza conseguiu aí a vitória em casa no Marizão, também é um destaque. A equipe estava prometendo muito, estava nessa expectativa. Tem ainda o segundo jogo aí da Copa do Brasil, né, pela frente, com a equipe do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Então tem muita coisa ainda pela frente, mas eu diria que de fato a gente teve uma rodada bem proveitosa para as equipes nordestinas nessa Série D do Brasileirão. Vamos agora falar de Série C. Vamos falar agora da terceira divisão. Placares aí da 4ª rodada da Série C, envolvendo equipes nordestinas. Tombense e Sampaio Correia, 1-0 para o Tombense. Ferroviária de Araraquara venceu o Náutico por 2-1. Remo e Floresta, 1-0 para o Remo, né? Em cima da equipe cearense. ABC e Londrina, o ABC perdeu novamente, 2-0 aí para a equipe do Londrina, lá no Frasqueirão. O CSA tomou uma sapatada, né? Goleada aí do Atlético, líder da Série C, o Atlético de Minas, 5-0, tomou em pleno Rei Pelé o CSA. E o Volta Redonda, que veio aí para o Raulinho de Oliveira, venceu o Botafogo por 3-1, né? Eu acho que, de longe, é um destaque dessa Série C. Tem jogos aí que foram adiados, né, envolvendo equipes nordestinas e equipes do Rio Grande do Sul, né, que vieram Caxias de Confiança e Ferroviário e São José, aliás. Esses 2 jogos não aconteceram na 4ª rodada. E nesse momento, a tabela de classificação, o G8, o Belo é vice-líder, Gabriel. Atlético de Minas é o líder com 12 pontos, Botafogo da Paraíba em segundo com 10, Tombense terceiro com 9, São Bernardo em quarto com 8, Ferroviária de Araraquara em quinto com 8, Figueirense em sexto com 7 pontos, tem um jogo a menos, Ipiranga do Rio Grande do Sul 6 pontos, 2 jogos a menos, e Volta Redonda 6 pontos, um jogo a menos em 8º lugar, fecha aí o G8 nesse momento da Série C. Se o Belo vai bem, está dentro do G8, brigando pela liderança, inclusive, o Z4 também tem muito nordestino para contar a história, né? Ferroviário está em 17º, 1 ponto, um jogo a menos. ABC não tem nenhum jogo a menos, tem 1 ponto, 18º. Atenção, elefante.
São José do Rio Grande do Sul ainda não somou pontos, mas tem 2 jogos a menos, e o Floresta na lanterna também está com todos os jogos cumpridos e ainda não somou pontos. Biel, o Belo numa ponta e os cearenses e o ABC sofrendo na outra, né? É isso. Tem alguns pontos aí para destacar nessa tabela aí no que acontece aí nas rodadas. Acho que por Floresta, né, que é o lanterna, a gente vê como ele serviu para reabilitar o Remo. O Remo que ainda não tinha conseguido vencer, chegou e acabou jogando em casa, ganhou a volta do Ítalo, né, que eu acho que estava voltando de contusão, e aí o Ítalo já vai marcar um gol, pode ser um jogador importante aí numa possível campanha de recuperação do Remo, e aí o Floresta vai se consolidando aí como último colocado e equipe com maior fragilidade aí, que é o time que vai todo mundo agora buscar os pontos, né? Acho que o Floresta meio que já está consolidado como vai ser o time com maior dificuldade aí nas próximas rodadas dessa Série C. Outro ponto negativo aí do Nordeste vem do CSA, né? Tudo bem que enfrentou o líder Atlético, que vem demonstrando o melhor futebol dessa Série C. Tem o artilheiro do campeonato, né? O Jonatas Jesus, que marcou 2 gols, foi muito bem na partida, o Jonatas. Tem alguns rostos conhecidos aí, né? O próprio Jonatas passou no Náutico, o Polvilheiro passou pelo Náutico. Vamos ver aí o que é que o CSA consegue de recuperação, porque esse começo daí do CSA também é bem preocupante, ainda não venceu, são 2 derrotas e 2 empates. Enquanto o Náutico foi um jogo muito maluco, né? Jogou mal, acho que a gente tem que lembrar, esse é o ponto principal, é dizer que o Náutico jogou mal, muitas peças abaixo, também teve alguns desfalques, é claro, Paulo Sérgio não jogou, o goleiro Wagner não jogou, mas não é desculpa para o fraco futebol que o Náutico apresentou. O Náutico jogou muito mal, começou perdendo logo aos 30 minutos, conseguiu um empate nos acréscimos, mas não conseguiu segurar e rapidamente tomou um empate, a virada logo nos acréscimos também, jogando um banho de água fria, acabando com a moral do torcedor do Náutico, que estava feliz com o ponto conquistado fora de casa, mas não deu para o Náutico, acabou perdendo para o Ferroviária num jogo maluco, fim de jogo maluco aí. Outro ponto aí, para outro destaque negativo, né, esse começo do Nordeste aí, é o ABC, né? Como você falou, jogando em casa de novo, aí perde para o Londrina, que conquista sua primeira vitória no campeonato. Isso aí é complicado. Você vê já 3 rodadas e os times que conseguem sua primeira vitória estão conseguindo em cima dos nordestinos, é uma coisa para a gente ficar de olho, né? O Floresta foi assim, o CSA foi assim e o ABC foi assim. É bom ficar de olho nesse movimento aí dos times nordestinos. Tem que melhorar as condições. O ABC está com uma campanha muito preocupante. Ao contrário do Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba fez uma grande vitória fora de casa. Lei do ex, né? Pipico, que já jogou no Volta Redonda, foi o grande jogador da partida, marcou 2 gols, vai se consolidando aí como destaque do Botafogo nessa Série C. E a campanha tá incrível do Botafogo, assim. Tá gosto de ver, assim, tá muito bonito. Vamos ver o que é o Botafogo vai conseguir aí nesse restante de campeonato. É um time que a gente sempre fica com algumas desconfianças nessa Série C, mas o começo é animador. Muito bem, é isso então, né? Vamos ficar nessa expectativa do que é que a gente vai ver aí mais à frente, o que é que promete essas equipes na Série C. Segunda divisão, Série B, vamos falar aqui, porque cenários bem diferentes também, né? De um lado a gente tem aí o Leão Pernambucano na liderança, né? O Sport é o primeiro colocado na tabela da Série B, 100% de aproveitamento aí já. E Ceará e CRB estão aí de mãos dadas ali, caminhando pelo meio da tabela, ainda não decolaram muito não, mas pelo menos a rodada foi proveitosa para todo mundo, né? O Sport goleou o Brusque em casa
4-1. Novo Horizontino recebeu o Ceará e o Vozão venceu por 3-0 fora. E o CRB em casa venceu a Chapecoense por 2-0. Então todo mundo somou 3 pontos nessa rodada. O Sport tem 12, está em primeiro. O Ceará tem 5 pontos, está em 10º. O CRB também tem 5 pontos, vem na sequência na 11ª posição. Rodada boa para todo mundo na Série B dessa vez, né? Mas o Sport, hein? O Sport está com tudo, Biel. O Sport é aquela coisa que a gente já falou na semana passada, né? O time é bom, o técnico é bom, as peças se encaixaram, não tem muito o que fazer, não. O time vai se destacando aí. Esse começo de Série B é do Sport. Assim, o Santos já perdeu na rodada, né? O Sport aproveitou e já dispara na liderança, e aí é isolado. Ninguém está jogando mais bola que o Sport nesse começo de Série B. E olha que o time do Santos é badalado, de fato tem bons jogadores, mas o futebol, quem tem apresentado melhor nessa Série B, nessas primeiras 4 rodadas, é o Sport. E não tem poucos destaques não, viu? Gustavo Coutinho jogando muito bem, Barleta jogando muito bem. E Barleta vindo do banco, né, a maioria dos jogos. O Lucas Lima fazendo uma grande temporada pelo Sport. Bom ficar de olho aí no Lucas Lima, que o Lucas Lima está sendo o principal nome do Sport aí no meio campo. Acho que no termo geral, acho que o Lucas Lima tem sido o principal jogador do Sport nessa temporada. É bom a gente ficar de olho aí, que a gente não estava esperando não, né? As últimas temporadas do Lucas Lima não foram as mais vistosas. Ele teve um bom momento no Santos na última temporada, mas depois caiu rapidamente, não voltou a jogar bem. E pelo Sport, até o momento, ele vem mantendo uma boa regularidade de bons desempenhos. Acho que é bom ficar de olho aí, porque se ele mantiver esse nível de atuação, é candidato a craque da Série B. Lucas Lima, e ele tem futebol para isso. É jogador que passagem para a seleção brasileira, jogou muito bem, ele sabe jogar bola, não desaprendeu. Talvez aí na mão do técnico certo possa ter a regularidade, e no nível abaixo dele, né? Ele não é um jogador de Série B, é um jogador de primeira divisão. Vamos ver aí o que, que vai acontecer com o Sport e com o futebol aí do Lucas Lima e do resto da equipe, né? O Sport agora ainda vai enfrentar o Ituano, pode meter uma sequência de 5 vitórias seguidas. Isso aí é muito importante para o Sport. Vamos ver, vamos esperar não ter secado o Sport aí, porque vai enfrentar o Ituano tá mal, mas é muito difícil. Acho que a chance do Sport embalar essa sequência de vitórias é muito grande. Eu estou muito confiante aí nesse Sport. Muito bem, é isso, de fato, concordo com você. De fato, o Lucas Lima tem sido uma peça importante aí nesse time do Mariano Sosso e está vivendo uma ótima fase, de fato, aí vestindo a camisa do Sport Recife. Sport líder, 100% de aproveitamento na Série B até agora. Série A, vamos falar da primeira divisão. Gabriel Itajara, o negócio é que o Bahia está brigando pela ponta. Bora Bahia. O Lion empatou em casa, o Esquadrão triunfou, né? Na Arena Fonte Nova, conseguiu um triunfo em casa. E o Vitória, hein? Que segue sem vencer na Série A. Até agora, 6 rodadas. Vitória já foi a campo em 5 delas. E nenhum resultado positivo, só 1 ponto somado até agora, hein, Biel? Complicado, né? 1-1 Fortaleza e Botafogo, né? Lá na Arena Castelão, 1-0 Bahia no Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova e Vasco 2, Vitória 1 em São Januário. Bahia está em segundo com 13 pontos, Fortaleza em 11º com 7 pontos, tem um jogo a menos, mas Vitória está em 18º, só tem 1 ponto somado, também tem um jogo a menos, assim como o Fortaleza. É isso, né? E aí, Biel? Olha, eu tô gostando de ver esse Bahia aí, viu? Tô gostando muito desse Bahia. Me anima esse começo. O time tá aí já perseguindo quer dizer, tem a mesma quantidade de pontos que o Atlético Paranaense, né? Mas acaba caindo no saldo de gols. Vamos ver aí o que é que o Bahia consegue, né? E aí, no fim, se
tiver fôlego, com a chegada dos reforços da janela do meio do ano, vamos ver também que tipo de reforço o Bahia vai ter para esse meio do ano. Tem treinador que é campeão brasileiro. A gente não pode. Rogério Ceni é um treinador de espírito campeão, é um treinador que tem tem ambição. Ele sabe que se ele tiver espaço e respaldo, ele vai lutar pelo título. Não, eu, sinceramente, não sei se tem time para isso. Se as outras grandes equipes, como Flamengo, Palmeiras, que, querendo ou não, estão em outro momento, pode, nesse momento ali na tabela, não demonstrar isso. Mas são times melhores, vêm de grupos que vêm de outras temporadas demonstrando grande futebol. Então, querendo ou não, o Bahia vai estar 2 degraus abaixo deles, mas também não é nada de outro mundo. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro e o Bahia tem grandes jogadores, tem um grande elenco, tem um time forte e tem um grande treinador. E como eu disse, um treinador que já foi campeão brasileiro. Ele conhece os caminhos aí para buscar esse título aí para o Bahia. É difícil, não é o provável, não é uma coisa que a gente vai... Mas começou o campeonato, está ali. Vamos ver quanto dura esse fôlego, quantas vitórias consegue embalar nesse começo de campeonato bom. Mas uma coisa a gente falou no começo do campeonato. É um time para buscar a Libertadores. Isso daí eu acho que é ponto pacífico. E aí, dentro dessa perspectiva, o Bahia está dentro da normalidade. Lutar pelo título é além da expectativa. Então, ótimo. Está tudo feliz, está todo mundo feliz lá todo mundo feliz em Salvador, não. A área tricolor de Salvador está muito feliz, enquanto a área lá rubro-negra está sofrendo. Sofre. Demissão do Léo Condé, né? Acho que já confirmou aí a chegada do Carpini, que fez um péssimo começo de ano com São Paulo, né? Um péssimo assim, né? Por números, ele nem foi um aproveitamento de todo mal, mas um time grande a pressão é enorme, não conseguiu apresentar futebol, perdeu algumas partidas, não conseguiu convencer a torcida, acabou sendo demitido. E aí ele vai chegar num Vitória aí em crise, com dificuldades. A gente está vendo o elenco. O jogo do Vitória contra o Vasco foi sintomático, né? Porque o time do Vasco ele é claramente muito desorganizado, com muitas dificuldades técnicas, mas teve uma partida decidida por 2 jogadores. 2 jogadores não, né? Vamos botar um, que é Payet, que é outro nível para o futebol brasileiro, e com 2 passes ele botou um na cabeça do Maicon, outro outro no pé do Vegete. 2-0, né? Depois o Vitória diminuiu, mas foi 2-0 que acabou com as pretensões do Vitória na partida. E é um jogador diferenciado, né? O Vasco acabou segurando na defesa, tinha um jogador um jogador diferencial na frente, esse cara vai lá, um atacante goleador, né? O Vegete já é o artilheiro do campeonato, ele pode não ser o mais badalado, mas já é o artilheiro do campeonato, salvou o Vasco na última temporada, nessa temporada vai passar muito por cima dessa dupla aí, Payet e Vegete. E acabou que o Vitória não conseguiu, né? O nível não teve esse jogador na frente para decidir, atrás estava desfalcado de Wagner Leonardo. No segundo tempo, Camutanga fez a besteira que fez e acabou sendo expulso, que aí vai outro jogo agora, o Vitória vai entrar com zaga desfalcada, que dificulta muito a vida do Vitória, fica complicado, tá difícil, os jogadores do setor ofensivo não tá acontecendo, né? Oswaldo não estava demonstrando bom futebol, ali naquela posição de centroavante, né, ninguém ainda conseguiu se firmar definitivamente ali para a posição, né? Nem Alejandro, nem Luiz Adriano, nem o Léo Gamalho, né, que está naquela questão para sair do Vitória. Enfim, tá difícil. Tá difícil. Vamos ver o que é que o Carpini traz de novo e de bom aí para o Vitória. Mas a perspectiva não é boa. Eu tinha falado semana passada, eu não demitiria o Léo Condé.
Eu acreditava que a recuperação do Vitória passava muito pelas mãos do Léo Condé. A diretoria não deu esse respaldo, vamos ver aí o que é que sai disso aí, né? Porque é uma aposta. Querendo ou não, é uma aposta. É isso, então, né? Vamos ver. Vamos ver, então. Vamos ficar nessa expectativa, ver o que é que o Carpini faz aí comandando a equipe do Vitória. Mas, olha, outra coisa também que a gente precisa falar é o Fortaleza empatou em casa com o Botafogo em 1-1, mas é preciso que a gente lembre o seguinte, desde a vitória de 4-2 em cima do Boca, o Fortaleza não vence. São 4 jogos sem vencer já do Fortaleza. E o próximo jogo do Lion é contra o Boca, lá em La Bombonera. Isso pode ser um divisor de águas para mudar de novo a chave do Fortaleza, porque também eu estou sentindo essa queda de produção, e não sou só eu diria que a própria torcida do Fortaleza, a própria mídia esportiva tem visto que o time do Voivoda caiu de produção desde que fez aí, cumpriu o fato histórico de vencer o Boca Juniors por 4-2 na Arena Castelão. Agora, é isso, esse jogo de volta em La Bombonera pode ser uma virada de chave de novo para a equipe do Fortaleza, viu? Pode sim, pode sim. A minha impressão do Fortaleza nesse exato momento, acho que é justamente essa questão. É quando os jogadores estão mobilizados para fazer algum jogo grande. Para mim é só isso, assim, tipo, tá muito nítido, tá muito cristalino, assim. Quando tem jogo grande, esse time do Fortaleza demonstra bom futebol. Assim, é muito diferente, assim, tem dois, assim, tudo bem. Foi um jogo contra o Botafogo que estava na liderança do campeonato, mas foi um jogo mais abaixo do Fortaleza. Muito diferente do jogo contra o Corinthians, que também foi um empate, mas foi um empate fora de casa, um 0-0 que eu gostei do futebol do Fortaleza ali naquele momento. O Fortaleza contra o Corinthians, fora de casa, foi melhor do que o Fortaleza contra o Botafogo dentro de casa. E é onde a gente começa a observar essas coisas de mobilização. Talvez aí que. Tudo bem, teve alterações, né, para esse jogo, alguns jogadores poupados para justamente esse jogo contra o Boca Juniors. Eu acredito que é a mobilização principal do Fortaleza, porque é um jogo que vale vaga, é um dos jogos mais importantes da história da equipe, né? Vai jogar em La Bombonera, tá todo mundo de olho nisso, todo mundo muito animado com essa possibilidade de jogar na Argentina. Eu acho que acredito muito na capacidade do Fortaleza fazer um bom jogo aí, mas aí a gente tem que começar a pensar um pouco disso desse elenco. Por que essa queda tão grande, essa oscilação tão grande, e por que essa diferença de mobilização, né? Uma hora tá todo mundo muito intenso para uma partida como o do Boca Juniors em casa, contra o Corinthians fora de casa, e depois a equipe faz aquela exibição novamente, né? Agora eu tinha falado na semana passada que eu apostava numa dificuldade do Fortaleza no jogo da Sul-Americana contra o Potosí. E aí deu no que deu. Mas podia também ter jogado melhor. Eu tiro do parâmetro por causa da altitude. Cara, nem no meu maior pesadelo eu imaginava que fosse uma goleada 4-1 pro Potosí. Pois é isso, né? Tipo, eu tento ter essa sensibilidade de pensar, não, todo mundo que foi para lá sofreu. Nenhum brasileiro que chega em Potosí se dá bem. Mas, assim, tipo, parece que não estava mobilizado. Parece que foi um jogo de cumprir tabela e o Fortaleza não teve perna e acabou sendo goleado por uma equipe que, tecnicamente, é muito inferior. Tanto que a gente viu em casa. Quando jogou no Castelão, o que é que o Fortaleza fez com eles? Então, parece que está uma coisa muito no mental desses jogadores de Fortaleza. Uma hora está muito mobilizado, outra hora baixa muito a pressão deles. Tem que ver isso daí, tem que ver isso aí, porque a temporada é longa, nem todos os jogos do Brasileirão são importantes. Mas se os jogadores não tiverem essa mentalidade, vai fazer uma campanha muito abaixo esse ano. E não é o que
Não é o que a torcida espera, né? A torcida espera o Fortaleza indo lá para cima. É isso, né? É isso, então. Ficar na expectativa para ver se o Fortaleza volta a render. Nós vamos finalizando esse nosso primeiro bloco aqui do Firula e Rapadura. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para o segundo bloco, falar um pouco mais aí dessa crise do Vitória, Carpini assumindo o comando, saindo Léo Condé. O que é que a gente pode pensar aí e esperar dessa nova direção técnica no Leão da Barra? E também vamos falar aí de rivalidade, Paraíba-Pernambuco, no X1, Carlinhos Bala, Marcelinho Paraíba, convocação de seleção brasileira, muita coisa, não sai daí que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e estou aqui com os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Segundo bloco, na meiuca, intermediária, vamos agora com aquele papo que rola também dentro, fora das quatro linhas, influencia de qualquer maneira o futebol nordestino, com novidade, né? Tem gigante do futebol inglês interessado em joia do futebol nordestino. Pedro Lima, lateral do Sport, aí está sendo sondado pela equipe do Chelsea. Quem traz também essa informação, os detalhes dela, é o Biel Itajara, que acompanhou essa notícia aí ao longo do dia. E aí, Biel, Pedro Lima no Chelsea, é real isso, meu irmão? Olha, é a primeira fumaça, né? Pedro Lima é um jogador de seleção de base do Brasil, sub-17, né? Jogou o último campeonato sub-17 da seleção brasileira. É um jogador que vem chamando a atenção já, né? Já faz algum tempo. Ele se destaca nesse sub-17, né? Na seleção brasileira, e aí ele pula todas as etapas dos juniores ali do esporte, né? Não faz sub-20, já vai para o profissional esse ano. E em pouco tempo ele consegue pegar a vaga de titular da equipe, não perde, foi o titular da campanha do título pernambucano e agora está sendo o titular da boa campanha do Sport nessa Série B, né? O Pedro Lima, com apenas 17 anos, a gente não pode esquecer, apenas 17 anos, pulando etapas, né? Não fez essas fases, esses brasileiros sub-20, não, foi direto para o profissional e já vem criando uma expectativa em torno do nome dele para conseguir a maior venda do esporte na história, né? Eu acho que o esporte, que nos últimos anos conseguiu uma ou outra boa venda ali de jogadores da categoria de base, prospecta Pedro Lima como a maior venda da sua história, e eu acho que isso vai acontecer. O jornal AS da Espanha, que aí vem aquela papagaiada de jornal europeu, né? O coloca como o herdeiro de Cafu. Isso dá uma zica. Que eu lembro daquele Thiago, jogador da base do Santos, que saiu num jornal desse da Espanha como o novo Messi. O cara outro dia estava jogando Série D, Série C por aí. Enfim, é complicado essas empolgações dos jornais europeus, mas isso dá um pouco da noção do como se enxerga o Pedro Lima, né? Ele claramente é visto pelo futebol europeu como um jogador de potencial, um jogador de seleção de base, só que num time de segunda divisão do Brasil, então o preço pode não ser muito alto. Tanto que a sinalização é uma oferta de 40 milhões de reais. Se a gente pensar nos padrões atuais, por exemplo, para o esporte seria uma grande venda. Eu acho que é um preço ótimo para vender um garoto de 17 anos que ainda não fez 30 jogos profissionais, ainda não chegou a 30. É um ótimo valor, mas a gente consegue fazer, né? Ver o quanto. Eu acho que o Endrick sai por 40 milhões de euros.
Olha, mais de 100, para mais de cima de 100 milhões de reais. Enquanto aqui o Pedro Lima, a gente conseguir 40 milhões de euros, a gente vai. Mas a gente entende que é o patamar, né? É o nível da categoria de base, que o esporte não é. Vai ganhando agora esse selo de um time formador que vai conseguir, e aí vai conseguir melhores vendas. A princípio, se conseguir uma boa venda com o Pedro Lima, e o Pedro Lima conseguir performar na Europa, né? Porque esse é outro ponto, né? A gente não pode esquecer que também acontece coisas como o Mikael, que foi vendido para a Salernitana da Itália e não deu certo no futebol italiano. Então tudo pode acontecer, são jogadores jovens, tudo mais, mas fica aí essa atenção, né? O Chelsea pode ser que venha. A intenção, a especulação é o Chelsea chegar, oferecer 40 milhões de euros para o esporte. Se o esporte aceitar, leva para a Europa, mas em vez de isso já agora para a janela de junho, julho, né? A janela europeia. E aí completa 18 anos, chega na Europa. Na Europa ele nem fica no Chelsea, já vai emprestado para algum clube satélite ali do Chelsea, provavelmente o Estrasburgo, né? Que é para onde o Chelsea está desovando suas. Traz joias brasileiras, né? Trouxe o Andrei do Vasco, trouxe o David Washington do Santos e trouxe o Ângelo. Isso, o Ângelo. 3 jogadores aí, 3 joias brasileiras. O Chelsea vai, contrata e empresta para o Estrasburgo. Eu acho que David Washington foi o único que não foi emprestado esse ano. Mas o Ângelo foi para o Estrasburgo e o Andrei, do ex-Vasco, também foi para o Estrasburgo. Talvez seja esse o caminho de Pedro Lima na Europa, se acontecer essa possível venda aí para o Chelsea. É isso, né? Vamos acompanhar também, porque pode ser uma venda de fato gigantesca aí para a equipe do esporte, para o futebol nordestino, essa joia aí, o Pedro Lima, aí do Leão Pernambucano. Vamos dar o segmento, falar agora de outro Leão que está aí no caminho inverso, né? Se o esporte está liderando a Série B, o Vitória está ali amargando a zona de rebaixamento na Série A. Trocou de técnico, né? Saiu agora o Léo Condé para a chegada do Thiago Carpini. E agora vamos esmiuçar um pouco mais, né? Vamos debulhar esse assunto, porque, para mim, eu também achei a saída do Léo Condé prematura, para um cara que foi campeão estadual, sabe? Que vinha desenvolvendo um trabalho no Vitória, não era agora, foi campeão brasileiro ano passado da Série B, campeão baiano esse ano, então você não tira um cara com 6 rodadas de Série A, ainda que não tenha conquistado um resultado positivo nesse começo de competição. Tem que levar em consideração uma série de coisas, né, Bel? Exatamente. É uma coisa muito clássica assim, no futebol brasileiro hoje. Se você tem um técnico consolidado, que tem um bom serviço prestado, acontecendo uma má fase, você vai demitir. Para contratar quem? Esse é sempre o ponto. Vai contratar quem? Quem é que você tem no mercado para mudar a história do seu time num mau momento? É o Carpini? Eu não enxergo isso. Gosto do Carpini. Teve bons trabalhos no interior de São Paulo. Eu não gosto. Gostei do trabalho dele no Juventude no passado, mas ainda assim, ele fez um bom trabalho no Juventude, que tinha um time para subir, que tinha investimento para subir. Ele foi com muita dificuldade, lutando até o final, foi para a última rodada para conseguir a classificação. E aí conseguiu a classificação. No mérito do Carpini e tal. Aí não quis continuar o trabalho, vai para o São Paulo, no São Paulo não vai bem. Não sei, para mim Carpini não é o cara para solucionar os problemas do. Se der certo, para mim vai ser uma surpresa. Para mim vai ser uma surpresa enorme. Assim. Olha, eu te digo, viu, Biel? Eu não tenho confiança, assim, não sinto consistência no trabalho do Carpini, saca? Pergunta para a galera, a torcida do Botafogo da Paraíba, para a torcida do Belo, o que é que acha da passagem dele pelo comando do Botafogo da Paraíba? Foi um cara que produziu muito pouco, assim, chegou com muita badalação, muita expectativa e rendeu
muito pouco. Eu acho que o trabalho dele oscila bastante, assim. E ele ter chegado no São Paulo foi também uma coisa muito bizarra na trajetória. O cara caiu para cima, né? Estava muito bem ali do Juventude, conseguiu acesso, mas aí vai lidar com a realidade do São Paulo, que é um clube que tem uma estrutura infinitamente maior que a do Jaconeiros, né? E sente o peso, sente a pressão da coisa. Será que num Vitória, que em termos de infraestrutura é ainda maior que o Juventude, mas é mais modesto que o São Paulo, é do mesmo tamanho do Botafogo da Paraíba, eu diria, cara. E aí, hein? Será que agora ele decola? Olha, é difícil. Tem uma expressão que os amigos do Timbucast usam muito para definir treinadores do estilo do Carpini, que é o treinador pranchetinha. Acho que o Carpini hoje no Brasil, ele é a maior figura do treinador pranchetinha, é o Carpini, né? Eu vou fazer o contraponto, ele é justamente o contrário do Mazzola. O Mazzola é mais boleirão, mais cheio de frases de efeito, mais cheio de coisa, e o Carpini é mais... Renato Gaúcho. Isso, exatamente, o Renato Gaúcho. São as antíteses. Aí você falou de boleiragem como técnico, o cara lembra de Renato Gaúcho, né? Perfeito. Especialista em vestiário. Perfeito, é bem isso. E aí o Carpini tem essa coisa de estudioso e tudo mais, mas tudo é definido no campo, né? É bola na rede. É o time conseguir ganhar, é o time mudar essa fase que está acontecendo. Pode ser que justamente numa pressão menor do que a do São Paulo e com estrutura minimamente digna que ele vai encontrar ali no Vitória para conseguir. Vamos ver, mas sem elenco também não vai dar. Não vai, o treinador não vai fazer milagre. Tem que trazer Tem isso jogador também, né? O Léo Gamalho já está de saída, Oswaldo não está em boa fase, Luan já picou a mula também. Tá meio depenado o elenco do Vitória nesse começo de competição, e as peças também que tem não são de primeira linha, vamos dizer assim, né? É uma equipe que tem suas limitações técnicas. Ele está sentindo a ausência de sortimento no elenco e também essa qualidade técnica questionável aí do elenco como um todo. Difícil a vida do Leão da Barra, hein, Biel? Muito difícil, muito difícil. Não me anima, não. Não me anima esse momento aí. Não acho que era um time que era para estar nessa posição e nessa situação agora no Campeonato Brasileiro, mas agora que está, e acredite, assim, quando você chega nessa posição e com essa dificuldade, fica cada vez mais difícil. Cada rodada que você passar ali na lanterna, é mais difícil você se reerguer. Então o Vitória tem que ficar de olho aí, porque o pântano da zona de rebaixamento, ele absorve o time. E o Vitória vai... Se já no começo entrou nessa crise, demitiu um treinador que tem serviços prestados, sabe lá o que vai acontecer aí nessa sequência. É muita coisa, cara. Como é que você é campeão da Série B, campeão baiano, e 6 jogos depois de começar o Brasileiro você é demitido? Eu achei muito precipitada. Eu acho que devia ter chegado pelo menos na 10ª rodada. Se não vencesse, aí ok, beleza e tal, já foi 25% do campeonato, aí não tá para brincadeira também, mas para o trabalho que ele apresentou, eu acho que merecia mais crédito o Léo Condé à frente do trabalho. E não sei se o Thiago Carpini tem esse crédito todo para chegar e botar ordem na casa, não. Vamos observar, né? Vamos seguir as cenas do próximo capítulo. Vamos falar de coisa boa, vamos falar agora de convocação da seleção brasileira. Teve nome nordestino aí na lista do Dorival Júnior. 2 jogadores do Porto, Wendel e Evanilson, cara. Tá com a lista completa aí, Biel? Wendel e Evanilson, boa surpresa, né? 2 jogadores do Porto que fizeram uma boa temporada, né? O Wendel
Já teve passagem pela seleção, né? Já teve convocação, o Evanilson é a primeira convocação dele. Então, assim, muita expectativa também para essa Copa América, para esses amistosos contra Estados Unidos, México, e esses dois aí estão na lista dos convocados do Dorival. Evanilson e Wendel te agradam, Gabriel Itajara? Me agradam. Eu gosto muito. Lembro o Wendel, eu lembro dele no Grêmio. Ele jogou, acho que, se eu não me engano, ele chegou a fazer seleção de base quando jogou no Grêmio, né? Ficou no Grêmio até 2014. E desde que ele foi para a Europa, né? Ele chegou na Europa para o Bayer Leverkusen, ele não fez nenhuma temporada de abaixo de 30 jogos. Então ele é um jogador consistente. Acho que ele mesmo nunca fez grandes números de gols e assistências, mas sempre demonstrou consistência, sempre fazendo muitos jogos, sendo titular num time de uma liga importante, que é o Bayer Leverkusen, né? Não era o Bayer Leverkusen que ganhou o título dessa temporada em termos de qualidade técnica, mas sempre foi um Bayer Leverkusen de muito dinheiro, de bons jogadores, de algumas boas campanhas na Bundesliga, e o Wendel estava lá, né? Até chegar 2021 ele ir para o Porto e dar outro salto na carreira, né? Não em termos de liga, mas o Porto é um time maior do que o Bayer Leverkusen, né? É um time que já foi campeão europeu, já teve grandes momentos, né? De importância no cenário europeu é maior, e o Wendel vem correspondendo, né? Desde que chegou no Porto e até chegar ter essa chance aí na seleção brasileira. Enquanto o Evanilson é aquele centroavante ali, não sei se todo mundo vai lembrar dele vindo do Fluminense, não chegou a fazer muitos jogos pelo Fluminense, não. Acho que profissionalmente ele não deve ter chegado nem a 30 jogos pelo Fluminense. Chegou, meteu gol, fez gols variados pelo Fluminense, acabou sendo vendido para o Porto, demorou para deslanchar, mas essa temporada ele faz um bom número de gols, né? Ele tem 24 gols e 5 assistências nessa temporada. Acho que é a primeira temporada que ele consegue um bom número de gols, é mais consistente, é mais vezes titular. É um jogador que eu gosto, centroavante, fazedor de gols. Acho que o Brasil está sempre precisando dessa peça, né? Não sei se ele vai ser titular, não sei quantas chances ele vai ter, mas se tiver, vamos ver se ele consegue marcar um golzinho aí pra gente. É isso, né? Além deles dois, além do Evanilson e do Wendel, alguém te chamou a atenção também na lista do Dorival? Não tem nenhum nome assim que a gente... tem as ausências, né? Que todo mundo surpreenda e tal. Foi bem previsível nesse sentido. Eu acho que o que mais surpreendeu são as ausências, né? Acho que principalmente a do Casemiro, né? Acho que o Casemiro é uma ausência que a gente repara e olha assim, opa, pode ser que estejamos num momento de transição aí da seleção brasileira nessa posição do meio campo, né? Porque o Casemiro só fica mais velho e os jogadores ali dessa posição que ele ocupa vivem grandes momentos, são bons jogadores, tem muito jogador para a posição ali do meio campo e volante. Tem o Douglas Luiz, né, que eu gosto muito, fez ótima temporada pelo Aston Villa. O Bruno Guimarães, que é outro grande jogador. Acho que são dois jogadores que ocupam bem a função ali do Casemiro, e outros jogadores que podem fazer ali a função do meio campo, né, que pode ser mais variado, mas assim, de principais ali são, acho que Douglas Luiz e o Bruno Guimarães são os principais jogadores para ocupar a faixa do Casemiro, e acaba sendo uma surpresa, né? Porque, querendo ou não, foi um dos pilares das últimas jornadas da seleção brasileira, né? É isso, né? Vamos então acompanhar aí o trabalho do Dorival e torcer para que surjam mais nomes interessantes aí nessas convocações para a seleção brasileira. Chegando agora na reta final desse nosso segundo bloco, chamar um assunto maravilhoso, que inclusive é papo para rivalidade Paraíba e Pernambuco aqui, né? Rivalidade que nos diz respeito, meu parceiro Gabriel Itajara. Quem não sabe, eu sou paraibano, Gabriel Itajara é pernambucano,
E ontem, nessa última terça-feira, lá no Geraldão, em Recife, se enfrentaram duas lendas do futebol nordestino no X1. Marcelinho Paraíba e Carlinhos Bala e Marcelinho Paraíba. O negócio é o seguinte, meu irmão. O jogo foi 3-2 para Carlinhos Bala, mas o jogo não acabou, porque ele sentiu uma lesão na perna direita e aí desistiu do jogo. E aí o jogo ficou inacabado. Pela regra do X1, o jogo não acabou, né? Não foi finalizado. Porque o cara estava ganhando, o cara que se lesionou estava ganhando. Se tivesse empatado ou perdendo, aí a vitória seria do oponente. Mas como o Carlinhos Bala estava ganhando, o jogo foi paralisado e aí já foi convocado uma revanche, vai rolar e tudo mais. Carlinhos Bala abriu o placar. Marcelinho Paraíba empatou as duas vezes, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Quando o Bala fez o terceiro, foi no chute do terceiro que ele sentiu ali a lesão na perna direita e aí, na sequência, foi atendido e não tinha mais condições de jogo. Quem estava na transmissão ali, acompanhando e tudo no chat, trocando ideia, muita gente falou que Carlinhos Bala arregou. Para mim, Bala arregou, cara. Para mim, Bala arregou, porque ele correu demais no começo do combate. Mas estava na frente do placar, né? Usou também a regra a seu favor, jogou com o regulamento debaixo do braço, não deixou Marcelinho Paraíba sair vitorioso lá do Geraldão. Biel e Tajara, você aí, direto de Recife, meu brother. E aí, cara? Arregou mesmo, bateu fofo. O cara tava ganhando 3-2. Carlinhos Bala não é de fazer essas coisas, não, hein, Biel? Olha, é uma coisa, né? Esse X1, tem o X1, né? Também tem o 2x2, né? Que esse tempo agora teve o Esporte Santa Cruz, não sei se você acompanhou esse do. É a modernização da travinha, cara, que a gente jogava quando era moleque. Exatamente isso. Aí gera polêmica, gera coisa. Os caras conseguiram glamourizar e. Peladinha de barriga. Virou um show, pô. Virou um show igual o Wrestling, a WWF de futebol. Digo mais. Se Carlinhos Bala arregou. O organizador, cara, é Dana Black, pô. Justamente para tirar onda com Dana White do UFC. Essa eu não sabia. Eu não sabia dessa. Pô, tá de sacanagem comigo, meu parceiro. Eu tô te falando. Eu adorei a transmissão. O Dana Black no orelho de todo mundo da imprensa, enchendo o saco, os caras com o microfone na beira da quadra, querendo ouvir instrução do técnico, o Dana Black indo, voltando, passando. Cara, pura catimba, pura polêmica, aquele clima de clássico. Olha, Carlinhos Bala e Marcelinho Paraíba foi um duelo de gigantes, e ainda bem que não acabou. Ainda bem que vai ter mais, viu, Biel? É isso. A única coisa que não tem essa aura do Fight Music Festival é dentro de campo, quando eles começam a jogar. Todo o resto é a mesma coisa da luta do Whindersson Nunes e Popó, do Popó com o outro lá, do Kleber Bambam. É tudo essa mesma energia. Ah, sua mãe não é homem, não sei quem, eu sou melhor que você. Aí vende, né, o jogo, aí entra aí, o Carlinhos Bala faz um gol e sai machucado. Para mim, se o Carlinhos Bala arregou, ele só pode ter arregado com o consentimento do Marcelinho Paraíba. Vão ganhar mais dinheiro na próxima tentativa, não deve ter, ou vendeu tudo e vamos ver se a gente faz mais dinheiro, ou não vendeu tudo, vamos ver se a gente vende mais na próxima.
Isso aí fica essa brincadeirinha, né? É tudo uma grande armação. O que vale é dentro do campo. Dentro do campo eles vão uma pelada de 2 aposentados, né? Carlinhos Bala tava jogando futebol americano. O Marcelinho Paraíba, eu não sei o que é que ele tava fazendo da vida dele. Acho que ele já tava tentando ser técnico. Bicho, rapaz, os bichos. Eu achei que eles estavam com um condicionamento bom. Mas, assim, eu assisti o confronto do começo ao fim. Eu achei que Bala deu uma vacilada no começo. Ele entrou muito intenso ali os primeiros 5 minutos. Pô, o confronto, o jogo eram 2 tempos de 10, cara. Sabe? A bola saiu para o cronômetro e tal. Então, assim, irmão, estilo basquete, esses 10 minutos é uma eternidade, Bala. Não é 10 minutos rodando o tempo, não. É só tu e ele. E aí eu acho que ele foi meio juvenil nessa hora. Ele entrou com muita vontade, fez logo o primeiro gol e tal. Marcelinho Paraíba já foi mais comedido, segurou a onda, e aí conseguiu o gol de empate. Aí Bala foi muito em cima, assim, de conseguir tomar a bola, sair na velocidade e a finalização dele, né, cara? Que é um negócio que é marcante, assim. É um excelente finalizador, Carlinhos Bala. Não teve condições mesmo, assim, as bolas que ele meteu, assim, para fazer gol foram realmente sem condições, assim, era digno dele mesmo. Mas Marcelinho Paraíba fez um bom confronto, estava fazendo um bom jogo. Mas aí, quando o Bala fez o terceiro, botou a mão na perna, já saiu dando aquele tremelique, né, como a gente diz, bateu ali no ossinho do Miguel. Aí, cara, já chegou atendimento médico ao redor, já disse que não aguentava. Ele já estava já com a língua para fora, já desde o começo do segundo tempo. Então, assim, eram 5 minutos, faltavam 5 minutos para terminar o confronto, de bola rolando, e ele já estava botando os bofs para fora. Conseguiu fazer o terceiro, aqui na manha, pai. Vou fingir lesão, vou dar uma de doido, e vamos protelar. Para mim, eu sustento essa tese e essa hipótese, Biel. Você acha que Bala é cara de fazer essas coisas? E Marcelinho Paraíba é homem de engolir um Miguel desse? Eu acho que é exatamente os dois. Tanto Carlinhos Bala é capaz de fazer isso, quanto o Marcelinho Paraíba é capaz de... Tá tudo bem, deixa quieto, vamos lá. Vamos faturar mais na próxima. Vamos seguir nessa daí. É isso, meu irmão. É isso, é espetáculo. É isso, então. Fazer dinheiro e mídia, né? Mídia pra cima dos caras. 2 lendas mesmo do futebol nordestino, do futebol brasileiro. Carlinhos Bala, o rei de Pernambuco. Marcelinho Paraíba, seleção brasileira, passagem na Europa, ídolo no Grêmio, no São Paulo, enfim. 2 grandes figuras mesmo aí, eternas referências aí para o futebol nordestino. E é isso, né? Vamos finalizar esse nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para esse nosso terceiro e último bloco com os nossos palpites da semana. Não sai daí que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o último bloco do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste aqui na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Eu sou o João Jales e conto aqui com os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Vamos para o nosso terceiro bloco com os palpites da semana, falar aí as nossas previsões, prognósticos dos conflitos aí, confrontos envolvendo equipes nordestinas nessa semana que está por vir aí. Vamos começar a nossa lista de jogos. Confronto de Série B é o primeiro da lista. Ituano, Sport Recife, Sport Líder, vai até o interior para enfrentar a equipe do Ituano. E aí, Biel? Ituano ou Sport nesse duelo, hein? Alguma tranquilidade eu vou com o Sport. Somos 2, 100% de aproveitamento. O Sport, ninguém segura o Leão Pernambucano, tá voando na Série B. É isso, vitória do Sport, concordamos nessa. Próximo,
Boca Juniors e Fortaleza Sul-Americana. Falamos no começo do episódio sobre essa dificuldade aí do Fortaleza, né? Desde que venceu 4-2 lá na Arena Castelão, Boca não conseguiu mais vitórias. Agora vai lá para a Bombonera enfrentar os chineses. E aí, os argentinos ganham em casa ou o Lions surpreende lá fora, hein, Biel? Essa eu acho que vai ficar no empate. Tanto o Fortaleza, se ganhar, se classifica, o Boca, se ganhar, assume a liderança, né, e deixa tudo para a última rodada. Então, acho que é uma questão. E tem que lembrar que o segundo colocado da Copa Sul-Americana vai para um playoff que enfrenta o eliminado da Libertadores, antes de ir para a fase das oitavas da Copa Sul-Americana. Então, o terceiro colocado, né, dos grupos da Libertadores. Exatamente. E aí enfrenta o segundo da Copa Sul-Americana. Então, eu acho que vai ser um empate, aí vai ficar bom. Acho que tanto o Boca vai ir com tudo para cima para vencer, mas o grau de mobilização do Fortaleza para essa partida vai estar lá no alto, então vai ser um jogo para empate para mim. Olha, vou te falar, viu? Tô meio ressabiado do Fortaleza de Voivoda. Não sei não, vou contigo no empate, viu? Vai ser um jogo nervoso, chorado, sofrido, 1-1 em La Bombonera, hein? Próximo duelo, Série D, Maranhão e Águia de Marabá. Esse vale, hein? Maranhão tá bem na disputa da Série D. Estava ali já na reta final do Campeonato Maranhense. Está vivendo um bom momento a equipe. E aí? Vai jogar em casa o Maranhão. Ganha do Águia? Ganha. Precisa se recuperar, né? Tem que ganhar esse jogo em casa aí do Águia. Eu vou com você também. Eu acho que o Águia de Marabá, depois que perdeu ali 3-1 para o São Paulo, aquele jogo da Copa do Brasil, mostrou muita fragilidade. E não sei, eu acho que o time do Maranhão me parece melhor montado aí para a disputa dessa quarta divisão. Outro jogo interessante de Série D é Portuguesa, da Ilha do Governador, aqui do Rio de Janeiro, e Itabuna. Jogo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Portuguesa e Itabuna. E aí o Itabuna com a garotada do Vitória tá voando. Será que não estava na hora de chamar esse menino para a Série A não, hein, Biel? Olha, pode ser um reforço. Enquanto eles não vão reforçar o Vitória, eu vou apostar no Itabuna. Itabuna, ninguém para o Itabuna na Série D. Vou apostar mais uma vitória do Itabuna. Olha, eu vou com você também, viu? Essa daí também eu acho que vai dar Itabuna. Português até faz um golzinho, mas acho que o Itabuna ganha 2-1. Série C. CSA contra Sampaio Correia, jogo lá no Rei Pelé. E aí, depois da sapatada do Atlético para cima do CSA, vai receber o Sampaio. Eu acho que vai ser aquele jogo que vai sair todo mundo satisfeito. Empate feio. Eu acho que não, amigo. Eu vou de Sampaio Correia. CSA, tá difícil acreditar no azulão esse ano. Tá passando por poucas e boas nessa temporada 2024, viu? Vou de Sampaio. Próximo confronto também, Série C, Ferroviário e ABC. O jogo vai ser lá no Presidente Vargas, lá em Fortaleza. A equipe cearense tá mal, o ABC também tá mal. E aí, Ferroviário ou ABC? Essa é a pergunta é: quem ressuscita quem? Nesse caso, eu só por assim, não tem como. Eu vou apostar que o ABC vai ressuscitar o Ferroviário. Acho que vai dar Ferroviário. Eu acho que os dois vão morrer abraçados. Vai dar empate e seguem na má fase. Um bom palpite. É isso. Ferroviário e ABC, eu acho que é empate. Ceará e Amazonas, Série B.
O Amazonas prometia muito, já foi atrás de reforço, já tentou resolver sua vida na segunda divisão, mas ainda não mostrou o que veio. O Ceará também está por ali, perambulando pelo meio da tabela, mas joga na capital alencarina, joga em casa nessa rodada e vai receber a Onça Pintada. E aí, o Ceará vence? Olha, esse é o jogo, é um dos jogos mais perigosos aí, porque o Amazonas é aquele time que demonstra fragilidade, não está bem no campeonato, mas conseguiu um empate contra o CRB, ganhou a última rodada contra o Santos, Verdade. contra o Santos. A gente vai esperar uma vitória do Ceará, mas pode chegar o Amazonas e surpreender. Tem jogadores experientes, como eu falei, né? demonstrou fragilidade, principalmente no primeiro jogo contra o Sport, mas foi melhorando, mostrando alguma consistência, chega no jogo contra o Ceará mais embalado e com a grande vitória. E o Ceará também vem de boa vitória. Então vai ser um jogo de duas equipes embaladas. Vamos ver o que dá. Eu vou apostar no Ceará. Beleza. Eu acho que esse jogo tá com cara de empate, viu? Os dois se matando para saírem vencedores no confronto. Muita vontade do Ceará, muita do Amazonas, mas eu não acredito na capacidade nem do Amazonas sair vencedor como visitante de um Ceará que já se mostrou, já se provou nessa série B. Nem eu acredito que o Ceará consiga bater o Amazonas, ainda que jogue em casa, justamente por isso que você descreveu, que o Amazonas é uma equipe que à primeira vista demonstra algumas fragilidades, mas quando ela coloca seus pontos fortes em ação, a gente começa a perceber de fato como é esse time da Onça Pintada. Vou de empate, vou mais precavido no palpite. Vitória Atlético Goianiense, Série A do Brasileirão, Barradão. Será que é agora que o Leão da Barra faz as pazes com o triunfo? Vai receber o Dragão, duelo de rubro-negros. E aí, Biel? Olha, vai ser sendo repetitivo, né? Porque eu falei que o Vasco era a melhor oportunidade do Vitória de encontrar de encontrar o triunfo, ganhar a primeira partida. O Atlético Goianiense é novamente a melhor oportunidade do Vitória conseguir isso. Mas como mais um cavalo selado passando na frente do Vitória para ele subir em cima, né? Exato. E como está jogando em casa, vamos botar aí esse fator novo do treinador na conta. Vamos tentar pensar por esses lados e apostar no Vitória ganhando essa partida. Eu vou nesse caminho. Vou tentar pensar. Tá certo. Você aposta no otimismo e eu vou na realidade. Para mim vai ser empate esse jogo e o Vitória passa mais uma rodada sem somar 3 pontos na partida. Vai ficar com 2 lá no Z4 mesmo. Tá difícil. Esse Atlético também é encardido, é carne de pescoço para bater, bicho. Esse Dragão não é brincadeira, não. Para a gente fechar aí a nossa lista de palpites aqui dessa semana, outro Atlético, só que dessa vez com o Bahia. Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, em Belo Horizonte. E aí, triunfo do tricolor fora de casa, porque o Galo é o Galo, né, meu irmão? O Galo é o Galo. Esse vai ser o jogo mais difícil do Bahia aí nesse começo de trajetória no Brasileirão. Não vai ser fácil. Acho que segurar um empate vai ser algo de se comemorar, mas eu acho que vai dar Atlético. Esse eu acho que vai dar Atlético. É isso, né? Vamos para a realidade. Eu também vou com você. Ganhar do Galo em casa, acho que o esquadrão ainda não está nesse ritmo, não. Talvez no retorno ali, se fosse o jogo da ida agora do turno na Fonte Nova e a volta lá na MRV, aí fosse uma situação diferente. Mas é isso, eu acho que vai dar Galo também. Vou com você nesse palpite. É isso então, né? Chegamos ao final, galera, de mais um Firula e Rapadura. Agradecer demais a você, querido ouvinte que nos acompanhou por aqui nesse horário de almoço, meio de semana, a gente chegando às quartas-feiras ao meio-dia
por aqui, invadindo seu almoço, trazendo informações da repercussão de tudo que rolou ao longo da semana no futebol nordestino e também projetando, palpitando os jogos que podem rolar aí ao longo desta semana. Eu sou o João Jales, estive aqui na companhia do meu parceiro Gabriel Itajara. Biel, sempre um prazer enorme estar com você por aqui no Firula e Rapadura, hein? Prazer todo meu, João. Obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui agora, todo mundo que tem acompanhado, seguido, interagido nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que tem saído todos os cortes. Vamos seguindo aí, mais uma semana, mais um episódio, estamos muito felizes. Segue aí, que essa é uma forma de contribuir para a gente seguir entregando o nosso conteúdo aí para vocês. Vai acompanhando, vai seguindo, vai dando essa moral aí pra gente, que estamos só começando. É isso, galera. Então, você segue a gente aí nas redes sociais, a gente tá lá no TikTok, estamos também no Instagram, @Firula e Rapadura, e aí você nos acompanha nas nossas redes sociais, tem também o nosso canal no YouTube, a gente está disponível também em formato de podcast nos agregadores da sua preferência, né? No Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no YouTube Music também. E aí você nos acompanha e segue também as redes sociais da Sintonia Esportiva, tá lá no Twitter, ex-Twitter, Instagram, Facebook, também no canal da Sintonia Esportiva lá no YouTube. E, lógico, também acompanha a gente no aplicativo Radiosnet. É isso, pessoal. Nós vamos finalizando por aqui. Esse foi o Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Valeu, valeu e tchau, tchau.